call is now being recorded. Pessoal, boa tarde. Vocês estão me ouvindo? Beleza. Estamos sim, professor. Beleza, vamos começar a nossa aula, então. Na última aula, a gente, infelizmente, teve que ser uma aula assíncrona. Eu coloquei a aula gravada, que eu tinha ministrado no semestre passado, sobre a primeira lei da termodinâmica. Na aula de hoje, a gente vai trabalhar o segundo conceito da termodinâmica, que é a segunda lei da termodinâmica. Então, essa é a nossa aula de número 7, tá? Com o tema segunda lei da termodinâmica. Tá ok? Então, essa é a nossa aula. Começando, vamos relembrar um pouco a primeira lei. O primeiro princípio da termodinâmica, ele se refere ao conceito de energia. No conceito de energia, nós temos, só mudar a cor da caneta aqui, vou colocar um azul hoje. Isso. Na primeira lei, nós temos a relação que ΔU é igual quantidade de calor menos o trabalho. Esse aqui é o nosso calcanhar de Aquiles. A primeira lei da termodinâmica, ela vai definir qual o comportamento em relação à energia de um sistema gasoso quando confinado em um determinado recipiente. Então, nesse sistema, a gente tem essas três variáveis, são chamadas de variáveis termodinâmicas. A energia interna, que nada mais é do que a soma algébrica de todas as energias cinéticas, de todas as partículas que compõem o sistema do gás. Nós temos a quantidade de calor, esse é o calor trocado pelo sistema. O gás pode ganhar ou pode perder. E nós temos o trabalho, que é realizado ou recebido pelo gás. Esse trabalho, ele foi lá definido na aula da primeira lei. Na minha opinião, é a variável termodinâmica mais importante dentre todas, mas o trabalho ele tem um significado importante, porque ele vai definir o rendimento da máquina, ele vai definir a eficiência da máquina. Então, na segunda lei da termodinâmica, a gente se dedica bastante ao cálculo desse trabalho. No entanto, ele não existe sem as outras variáveis termodinâmicas. E aí a gente define um ciclo termodinâmico de acordo com cada uma das transformações termodinâmicas. Aí nós temos a transformação isotérmica, que foi mostrado lá para vocês como calcular o trabalho, a quantidade de calor e a energia interna num processo isotérmico. Foi mostrado lá como calcular trabalho, calor e energia interna num processo isobárico. Isobárico é quando a pressão é constante. Foi mostrado também para vocês como calcular trabalho, calor e energia interna num processo isocórico, que é um processo onde você tem volume constante. Dentre essas variáveis termodinâmicas, nós então determinamos essas variáveis de acordo com cada uma dessas transformações. E ainda existe o processo adiabático. No processo adiabático,
nós temos o quê? A quantidade de calor, ela não ocorre. A quantidade de calor, ela é nula. Então, você tem, para cada um desses processos, uma particularidade da primeira lei da termodinâmica. Por exemplo, qual é a primeira lei da termodinâmica para um processo adiabático? É aquela no qual você pode afirmar que a variação da energia interna equivale ao negativo do trabalho. Então, essa é a primeira lei da termodinâmica aplicada a processos adiabáticos. No processo isocórico, o que acontece de particular no processo isocórico? O volume é constante. O gás passa por processos, mantendo o volume constante, o que implica diretamente na variável termodinâmica trabalho, levando aí o fato de que o trabalho é igual a zero em todos os processos isocóricos. Se o trabalho é igual a zero, então a primeira lei da termodinâmica para esse processo é aquela que você escreve, onde o ΔU é igual à quantidade de calor trocada pelo sistema, ou seja, energia interna equivale à quantidade de calor. No processo isobárico, é o processo no qual a pressão é constante. Sendo a pressão constante, o trabalho ele passa a ser, então, calculado como sendo apenas P ΔV, ou integral de PdV, e nesse processo, nenhuma das variáveis termodinâmicas se anulam. Então, você tem a primeira lei da termodinâmica de forma integral para esse processo. ΔU é igual a quantidade de calor menos trabalho. É o único processo termodinâmico no qual todas as variáveis termodinâmicas assumem determinado valor. E para transformação isotérmica, nós temos que ΔU é igual a zero, uma vez que essa grandeza, a variação de energia interna, ela depende exclusivamente da temperatura, e nós sabemos que no processo isotérmico a temperatura é constante, sendo constante não há variação de energia interna. Então, para essa situação, a gente tem a primeira lei da termodinâmica escrita como sendo calor igual ao trabalho realizado pelo gás. Então, isso é importante você lembrar, é importante você saber. Para quê? Para que cada situação, cada processo, você tenha capacidade de avaliar ele e determinar quais as características estão relacionadas com aquele processo. Então, a primeira lei da termodinâmica faz um balanço de energia em cada uma das transformações termodinâmicas, levando aí em consideração as três variáveis estudadas. Tanto energia interna, como calor, como trabalho, são dimensionadas em Joule, por se referirem a energias associadas aos estados gasosos. Na segunda lei da termodinâmica, que é agora o nosso assunto de hoje, segunda lei, nós vamos basicamente entender como que as máquinas funcionam. As máquinas térmicas ou máquinas de refrigeração. São duas opções. Vamos pensar aí nessas duas máquinas. O motor de um carro é uma máquina térmica. Os motores automobilísticos, eles operam a partir de gases. Que gases são esses? São os gases combustíveis, que são provenientes das misturas de oxigênio com etanol, mais a gasolina, ou simplesmente de etanol e oxigênio, ou etanol e gasolina, somente uma mistura. Você pode ter situações onde ocorrem as duas, e você pode ter ainda motores à base de diesel, que é o ciclodiesel. Aí você tem uma queima de oxigênio com diesel. Essas são as máquinas térmicas mais comuns que nós podemos aí usar como exemplos na nossa aula de hoje. E nós temos também as máquinas de refrigeração. Então, essas máquinas aqui, elas podem ser térmicas e podem ser máquinas frigoríficas. Quem são as máquinas frigoríficas? São os aparelhos de refrigeração. São eles: geladeira,
são eles os freezers, são eles os aparelhos de ar condicionado, são como é que é o nome agora? Me fugiu o nome agora. Sei lá. São os aparelhos, né, que têm condicionamento de ar. E aqui nós temos as máquinas térmicas, que são os motores. Motores automobilísticos que eu vou usar como exemplo na minha aula de hoje. Qual a diferença básica dessas máquinas? As térmicas, o gás, ele é movido pelo sistema. Então, lá dentro do motor do carro, eu tenho todo um sistema fixo, onde o gás ele caminha pelo sistema de injeção, ele então entra no cilindro, onde ele vai ser queimado, o cilindro comprime aquela massa de gás, diminuindo o volume, fazendo com que ocorra um aumento de pressão muito grande, e aí vem uma centelha nos carros movidos a álcool, gasolina e gás natural. Vem uma centelha proveniente da vela de ignição, bota fogo nessa mistura de combustível com oxigênio, essa mistura então explode, queima, fazendo com que o pistão volte à posição inicial, rodando assim uma peça chamada virabrequim, eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. E aí o gás ele está sendo movimentado pelo sistema. Então, o gás realiza trabalho sobre o sistema. Nas máquinas de refrigeração, as peças, o motor, ele é fixo, tendo como base ali um motor, um compressor e um motor. Esses motores ligados na energia elétrica vão fazer com que o gás fique circulando pelo sistema. O gás sai ali do motor da geladeira, passa pela grade, vai lá no congelador, volta no motor, volta lá no congelador. Então, o gás fica se movendo dentro do sistema, sofrendo a realização de trabalho proveniente da máquina. Então, para começo, para a gente começar a entender a diferença, nas máquinas térmicas, o trabalho é sempre positivo. Nas máquinas de refrigeração, o trabalho é sempre negativo, porque nas máquinas de refrigeração, o gás recebe o trabalho e nas máquinas térmicas, o gás realiza o trabalho. E na aula de hoje, a gente vai, então, compreender o processo de funcionamento dessas máquinas, definindo a segunda lei da termodinâmica. Essa foi a primeira máquina térmica criada, e aí em 1647 a 1712, por Dennis Papin, a primeira máquina idealizada que poderia funcionar, poderia se movimentar, utilizando um sistema gasoso. Então, vocês notem aqui uma fonte térmica, aquecendo um sistema, um gás confinado. Com o aumento de temperatura, você vai ter um aumento de pressão. Lembra disso? Por que o aumento de temperatura ocasiona um aumento de pressão? Você tem PV igual a nRT, então pressão e temperatura são diretamente proporcionais. Com o aumento dessa temperatura, aumenta-se a pressão, a máquina começa a se movimentar, e esse movimento proveniente da máquina é o que nós, então, entendemos hoje como sendo o trabalho que está sendo realizado por essa máquina, que é o motor, o principal, o coração do sistema. Não teria sentido nenhum a gente prover toda essa mudança, esse trabalho termodinâmico, se a gente não tivesse um resultado prático desse sistema. Então, aqui você tem a fonte quente, de onde a máquina tira um calor, que nós vamos chamar de QH, e tem a fonte fria, para onde a máquina, então, rejeita uma certa quantidade de calor, nós vamos chamar de QC. Então, QH é o calor proveniente da fonte quente, e o QC é o calor rejeitado, para onde a máquina, então, manda o calor, que é a fonte fria no sistema. Aí você vai pensar assim, um carro tem fonte quente, tem fonte fria? Tem. A quente é a combustão, é a explosão do gás dentro do sistema, e a fonte fria é todo o sistema de refrigeração.
é o aparelho de arrefecimento, chamado radiador, é o ar proveniente do movimento da máquina, ela está em contato direto com o ar, então esse ar também provoca um resfriamento, você tem perdas de calor também pelo sistema de escapamento, então todo esse sistema é onde ela rejeita parte do calor que é obtido pela queima do combustível. Essa foi a primeira idealização. Depois vieram máquinas mais sofisticadas, máquinas que foram idealizadas a partir de sistemas termodinâmicos. Vocês podem observar essa máquina que está aqui agora. É uma máquina bem simples e ela trabalha obedecendo um diagrama de pressão e volume. Notem, ocorre aqui, ó, tá vendo? De A até B, ocorreu uma transformação termodinâmica. Essa transformação termodinâmica teve a pressão constante. Depois que ela chega em B, ela tem uma curva. Acredito eu que deva ser uma curva adiabática, podendo também ser uma curva isotérmica, mas de B para C é uma outra transformação termodinâmica. Quando ela chega em C, ela desce para D. Quando ela desce para D, ela mantém o volume constante. Então, aqui é uma outra transformação termodinâmica, que é uma isocórica. Logo após de D, ela caminha, mantendo novamente a pressão constante até o E. É esse diagrama provocado pela máquina, com pressão constante, é uma outra isobárica. Depois ela volta para o ponto A, adiabaticamente, ela volta até o ponto F, adiabaticamente, provavelmente sem trocas de calor. Depois que ela atinge o ponto F, ela retorna ao ponto A, mantendo o volume novamente constante, o volume V aqui embaixo. Então, notem que essa máquina, esse sistema termodinâmico, esse sistema mecânico aqui proveniente, essa expansão sofrida e essa compressão sofrida pelo gás aqui dentro, realiza uma sequência de transformações termodinâmicas. Cada um desses processos, de A para B, de B para C, de C para D, todos eles representam processos termodinâmicos. E em cada um deles, termodinâmicos, cada um deles vai apresentar variáveis. Por exemplo, a gente poderia determinar qual é o trabalho realizado de A para B pela máquina. Qual é a variação de energia interna de A para B pela máquina? Qual é o calor trocado de A para B para a máquina? Ou seja, nesse simples processo termodinâmico, eu vou então ter essas três variáveis relacionadas. E eu ainda posso aplicar a segunda lei da termodinâmica para cada um desses processos. Então, aqui ainda é válido ΔUAB, AB é igual QAB menos o trabalho AB. E eu posso fazer isso em cada um desses processos, de B para C, de C para D, D para E para F e F para A. E, além de todo esse processo, eu ainda tenho o processo cíclico, um processo fechado, que seria todo esse processo A, B, C, D, E, F. Esse aqui é um chamado ciclo termodinâmico, que também aplica-se às equações da termodinâmica para todo o ciclo. É válido ressaltar que ΔU ABCDF é igual a Q ABCDF menos o trabalho ABCDF. Então, a primeira lei da termodinâmica, ela se aplica em todos os processos termodinâmicos e também ao processo cíclico. A gente vai ver isso em determinados momentos. Vou mostrar para vocês aqui as invenções que tiveram sucesso na história da termodinâmica. A primeira delas é esse cara aqui, que revolucionou o comércio
é um cara que merece destaque na Revolução Industrial, o ciclo de Otto. O ciclo de Otto representa os carros a gás, os carros a gasolina e os carros a etanol. Todos os veículos que se movem utilizando esses combustíveis, eles obedecem a essas condições. Notem aqui, pessoal. Esse aqui é um bico de combustível. Opa, desculpa. É um bico ejetor. E aqui é simplesmente um sistema de exaustão, para onde ele vai tirar os gases. Aqui onde é que saem os gases provenientes das queimas. Esses gases aqui vão lá para o escapamento do carro. Onde é que sai uma fumacinha quando seu carro está fundindo, tá? Agora vamos entender, aqui é o combustível, ó. O combustível. Onde é que eu tenho a gasolina do sistema. Essa gasolina, ela é misturada com oxigênio pelo sistema de injeção, e aí ele vem e desce no bico. E aí o sistema de injeção faz essa mistura rica em combustível e lança esse gás aqui dentro. Esse sistema aqui, que é o pistão, ele pressuriza o gás, vem a vela, tá vendo esse carinha do meio aqui? É a vela de ignição. A vela joga uma pequena centelha aqui dentro, ó, e aí ocorre a explosão dessa mistura gasosa. Essa explosão proporciona uma força sobre esse pistão que vai fazer com que ele movimente essa peça chamada de virabrequim. Todo carro tem esse tal virabrequim. É ele que vai fazer a comunicação do sistema termodinâmico, que está aqui em cima, com o sistema mecânico do carro. Esse virabrequim rodando, ele vai girar as rodas do veículo, vai girar o cardan do veículo, que vai movimentar o sistema. Mas esse movimento só acontece graças a essa queima termodinâmica que está acontecendo aqui. E aí o sistema funciona. E ele funciona obedecendo uma série de transformações. O ciclo Otto, por exemplo, ele tem uma transformação adiabática, que é essa que vem aqui, ó, de 2 para 3, é uma adiabática, depois de 3 para 4 é uma isocórica, depois ele volta novamente adiabático do 4 para o 5, depois ele volta isocoricamente do 5 para o 6. E aí fecha o ciclo termodinâmico. Toda vez que essa máquina sobe e desce, ela realiza um ciclo. Toda vez que ela realiza um ciclo, ela tem um trabalho cíclico, que é o trabalho total. Esse trabalho total é igual à soma do trabalho de 2 para 3, mais o trabalho de 3 para 4, mais o trabalho de 4 para 5, mais o trabalho de 5 para 6. Então, você soma, cada processo termodinâmico vai gerar um trabalho, esse trabalho somado me dá o trabalho total do ciclo, que seria equivalente também a essa área do ciclo, é equivalente. E é esse o sistema, é essa a energia que está sendo transmitida para esse virabrequim. Então, na segunda lei da termodinâmica, a gente avalia essa condição de funcionamento. Primeiro enunciado da segunda lei da termodinâmica, enunciado de Clausius e Planck, que a segunda lei da termodinâmica afirma não existir nenhuma máquina térmica que, operando em ciclos, notem que isso aqui sempre vai gerenciar um ciclo, vá ter rendimento de 100%. Esse é um dos enunciados da segunda lei da termodinâmica. Por quê? Porque ela sempre vai apresentar perdas de energia. Sempre. Não existe nenhuma máquina que, operando em ciclos, tenha um rendimento de 100%. Que seria a máquina motoperpétua, que, operando continuamente, apresentaria rendimento sempre de 100%. Isso não existe. Esse outro ciclo aqui, o próprio nome já leva vocês aí a imaginar o que é o ciclo de diesel.
O ciclo de diesel, ele é um pouco diferente do ciclo de Otto, mas ele também é composto por transformações termodinâmicas e apresenta uma pequena diferença. No ciclo de diesel, nós não temos a vela de ignição. Vocês podem observar, os carros a diesel, eles não utilizam vela. Os carros a gasolina, eles necessitam de vela. Por que o diesel não precisa de vela? O diesel tem a capacidade de entrar em combustão quando se encontra em alta pressão. Então, o que acontece? O sistema de injeção eletrônica, ele joga uma mistura de combustível aqui dentro do cilindro. O pistão, então, pressuriza essa mistura de combustível até o ponto que ele vá pegar fogo. Então, o pistão trabalha, aumenta a pressão do diesel, aumenta, até que o diesel explode. Quando ele explode, ele volta movimentando o sistema, chamado aqui de virabrequim, que é a transmissão mecânica. Na verdade, é conhecido no mundo da engenharia mecânica como transmissão termomecânica. Por quê? É uma comunicação entre o sistema termodinâmico e o sistema mecânico. Isso na parte da mecânica. O que interessa para nós na física é, na verdade, entender esses processos. Está vendo essa transformação de 2 para 3? É uma transformação adiabática. Não, adiabática não, perdão, isobárica. Onde você mantém aqui a pressão constante. Depois você tem o processo de 3 para 4, que é um processo adiabático, aqui sim, adiabático. Você tem o processo de 4 para 1, que novamente não, que é um processo isocórico. Depois você tem um processo de 1 para 4, que é novamente uma transformação adiabática. Então, o que acontece? Em todos esses estágios, em todas essas transformações termodinâmicas, gera-se um pequeno trabalho. A soma de todos esses trabalhos vai ser, então, o trabalho do ciclo, que é também encontrado a partir da área do ciclo. Se você conseguir determinar essa área, você também tem esse trabalho total, esse trabalho do ciclo, tá? Que é o trabalho total operando em todas as etapas do sistema termodinâmico. E esse trabalho é o que vai ser, então, transmitido para o sistema mecânico, proporcionando aí a movimentação do veículo. O que a gente faz, na verdade? A gente esquematiza a máquina. Essas 3 máquinas, a de James Papin, a de Otto e a de ciclo, elas podem ser montadas nesse esquema termodinâmico que eu estou colocando aqui para vocês. Esse é o esquema termodinâmico. Nós temos sempre um reservatório de onde vem a quantidade de calor, nós chamamos de reservatório quente. Isso aqui é quando ocorre a explosão do sistema, a queima do combustível, vai então gerar esse calor. Esse calor ele é jogado para a máquina, e a máquina vai então realizar um trabalho que vai movimentar a máquina. Então, isso aqui é o trabalho motriz, tá? O que vai proporcionar o movimento do sistema. E parte dessa quantidade de calor que vem da queima do combustível, que vem do recipiente quente, é dispensada para o reservatório frio. Aqui é um calor rejeitado, onde você tem perdas de energia. Para onde vai esse calor aqui? Ele é literalmente dispensado do sistema. Se você pegar aí os veículos, você vai ter lá um sistema de arrefecimento, que é o radiador, e você vai ter o sistema de escapamento. O ar que sai proveniente dos gases, da queima do combustível, ele sai quente. Então, aquele calor que está saindo ali é um calor que está sendo jogado fora. Poderia ser reaproveitado? Poderia ser melhor utilizado? Poderia. Mas com a tecnologia que nós temos para proporcionar veículos a custo comercial, não permite com que a gente reaproveite esse sistema. Mas o que vai mais impactar a nós é esse trabalho motriz que está sendo gerado pela máquina. Então, toda máquina térmica, ela vai operar assim.
Você tem aqui a máquina recebe calor, vamos chamar de QH, que é as letras que estão no Sears, vocês têm como referência. Nós temos o QC, que é o calor rejeitado, jogado fora, e entre esses dois a gente tem um trabalho realizado, que é o W. Toda máquina opera de acordo com essas três grandezas. O que é a segunda lei da termodinâmica? A segunda lei da termodinâmica diz que é impossível que isso aqui aconteça, ó, que nós tenhamos uma máquina assim. Queima o combustível, joga o QH e todo o QH é transformado pela máquina em trabalho. Isso aqui não é possível. Se isso fosse possível, essa máquina seria uma máquina ideal. Do ponto de vista prático, seria um carro sem escapamento e seria um carro sem radiador. Isso não pode. Isso não existe do ponto de vista físico, termodinâmico. Então, o enunciado da segunda lei da termodinâmica diz: uma máquina térmica, é impossível que uma máquina térmica que opere em ciclos tenha um rendimento de 100%. Ou seja, todo o calor produzido pela máquina é transformado em trabalho. Isso é impossível. Esse é o enunciado. E aí, nós podemos equacionar essa máquina. Por exemplo, o que é o trabalho? O trabalho é a diferença entre o QH e o QC. Então, o trabalho é QH menos QC. Essa é a diferença que vai me gerar o trabalho. Então, quanto menor o QC, menor o calor rejeitado, melhor é a máquina. E eu posso calcular a eficiência dessa máquina. O que é eficiência? Eficiência é você pegar o que é utilizado, o trabalho, e dividir pelo total de energia que a máquina recebe, que é o QH. Se eu trocar o trabalho por QH menos QC, eu vou ficar com eficiência igual QH menos QC dividido por QH. Esse denominador é comum, então posso reescrever eficiência como QH sobre QH menos QC sobre QH. QH sobre QH é 1. Então, a fórmula da eficiência é 1 menos QC sobre QH. Tá? Essa fórmula aqui é a que está no Sears. 1 menos QC sobre QH. Aqui no livro, no Minha Transparência, é só você trocar o Q2 por QC e o Q1 por QH. Você vai ter a mesma relação, a eficiência da máquina, como sendo QC sobre QH. Tá bom? Para a gente, então, poder determinar essa eficiência termodinâmica a partir da operacionalização desses ciclos termodinâmicos que a máquina realiza. E aí vem um exemplo para a gente poder resolver. Eu coloquei um exemplo aqui, eu acho que eu coloquei no lugar errado, porque esse exemplo, ele fala de freezer. Freezer é máquina térmica, é máquina, perdão, de refrigeração. Refrigeração. Eu vou deixar ele para me responder depois que eu comentar com vocês sobre as máquinas de refrigeração. Aí eu volto nele, tá? Vamos falar do ciclo do refrigerador. Primeiro, ver se é isso mesmo. Coeficiente de performance, eu não coloquei aqui o refrigerador, não é possível. Então, vamos lá. É simples, eu explico aqui para vocês. Por outro lado, se as máquinas térmicas, vamos pensar assim, térmicas, elas têm um comportamento, né, de receber, tá aqui uma máquina, ela recebe calor, que é o QH, rejeita calor, que é o QC, e realiza trabalho, que é o W, e nós podemos, então, equacionar essa máquina e chegar na eficiência, uma vez que essa eficiência é 1 menos QC sobre QH,
As máquinas de refrigeração, elas têm um comportamento um pouco diferente. Vamos imaginar agora uma geladeira. Para uma geladeira funcionar, vamos colocar aqui um refrigerador. O que que você tem que fazer? Você tem que colocar energia na máquina. Então, você só funciona uma geladeira quando você alimenta ela com energia elétrica. Essa energia elétrica vem lá da tomada. E como que essa energia elétrica entra no refrigerador? Pelo trabalho, refrigerador. Gerador. Então, o trabalho é a energia, vou até colocar entre aspas aqui, ó, elétrica, que você está fornecendo a ela. Quando você, então, fornece energia elétrica para o refrigerador, você vai acionar o motor. O motor, por sua vez, começa a girar o gás dentro do refrigerador. E o que que esse gás faz? Ele passa por diferentes processos. Ele passa por um compressor, ele passa por um condensador. Esse compressor e esse condensador vão alterar as características de pressão desse gás, fazendo com que o gás em baixa ou alta pressão retire ou rejeite energia para o sistema. Então, quando você faz isso, o gás começa a se mover e aí a máquina térmica retira calor de uma fonte fria, então vai retirar aqui um QC e vai rejeitar calor para uma fonte quente, que é o nosso QH. A máquina térmica, ela opera de forma inversa ao refrigerador. Essa fonte fria que a gente se refere no refrigerador é o resfriamento da máquina, é o congelador, digamos assim, da sua geladeira. E essa fonte quente da sua geladeira é aquela grade que, inclusive, vocês, quando está nesse período de muita chuva, gostam de secar uma roupinha ali atrás, porque a grade ela acaba aquecendo, porque a geladeira está tirando calor está tirando energia de um ambiente, ela tem que despender essa energia em outro lugar. E ela dissipa essa energia lá naquela grade que tem atrás dela. Os freezers também têm, os aparelhos de ar-condicionado também têm. Por exemplo, você já viu o aparelho de ar-condicionado que não solta água lá atrás? Por que ele solta aquela água lá? Aquela água que está saindo do ar-condicionado, ela está quente. Porque o calor que ele está retirando do ar, essa energia que o ar-condicionado tira do ar para resfriar, ele tem que dissipar em algum lugar. E ele dissipa onde? Ele dissipa na água que ele joga lá atrás, porque ele abaixa a umidade do ar. Então, nós temos essa relação aqui para as máquinas de refrigeração. Observem que é o contrário. Aqui, a máquina realiza trabalho. Aqui, nessa aqui, a máquina recebe o trabalho. Ela recebe a energia. Do ponto de vista matemático, para as máquinas de refrigeração, o trabalho é menor que zero. Para as máquinas térmicas, o trabalho é maior que zero. É uma das maneiras de você identificar no ciclo termodinâmico se o trabalho está positivo, se está negativo, se trata de uma máquina térmica ou de uma máquina de refrigeração. E daria também para a gente equacionar esses refrigeradores. O que está chegando na máquina? O QC e o QH. Então, nós vamos escrever que trabalho mais QC é igual a QH. Trabalho mais QC é igual a QH. De onde eu tiro que o trabalho é igual a QH menos QC. Eu tenho essa relação para a máquina de refrigeração. E a partir daqui eu posso também determinar um coeficiente de performance para essa máquina. Eu consigo chegar nessa equação ou escrevendo trabalho igual a QH mais QC, ou também posso equacionar o QH, que é o calor rejeitado, como sendo o trabalho mais o QC. O que não era antes determinado nas máquinas térmicas.
E aí aqui eu tenho o ciclo refrigerador, que é exatamente o que acontece dentro do processo, dentro da geladeira. Aqui eu tenho o motor da geladeira, aqui eu tenho o compressor da geladeira, aqui eu tenho o condensador, que é onde o gás vai passar aqui para diminuir a pressão. Então, o sistema, o motor, ele trabalha, ele pressuriza o gás, empurra esse gás para o condensador, e o condensador vai fazer esse gás girar nesse sistema. E aí você tem a evaporadora do sistema, onde ele troca a energia, e depois o gás novamente volta para o motor. Então, esse trabalho ele é constante dentro do sistema, e o gás ele passa a ser movido, ele fica girando aqui dentro da máquina. E aí nós temos compressão adiabática dentro do compressor, nós temos o processo de rejeição do calor a pressão constante, depois nós temos o estrangulamento na válvula de expansão, com respectiva queda de pressão, que seria essa válvula aqui. Depois a gente tem a absorção de calor, a pressão constante no evaporador. E aqui nós temos o motor. O motor está trabalhando o sistema. Aqui vem a energia elétrica para fornecer essa energia ao sistema. E aí o gás sai do motor, vai para o condensador, volta para a válvula, volta para a evaporação, retira calor do ambiente frio para o evaporador e dispensa esse calor lá no condensador para o ambiente quente. Isso, pessoal, essa sequência, ela também é conhecida na literatura como sendo uma bomba de calor. Por que uma bomba de calor? Porque você está tirando o calor de um determinado lugar e rejeitando esse calor em outro ambiente. Ou seja, é como se você estivesse construindo uma bomba térmica a partir de determinadas substâncias ou a partir de determinada condição de refrigeração. E aí a gente consegue equacionar as máquinas de refrigeração a partir desse mesmo esquema. Você retira calor de um ambiente frio, rejeita calor para um ambiente quente e consegue equacionar as energias em relação às três variáveis que aqui nós temos. Olha só, o trabalho mais o Q2, eu chamei aquela hora de QC e QH. Então, o trabalho mais o QC é igual ao QH. QC aqui igual ao QH. QC igual a QH. E aí eu consigo escrever que trabalho é o QH menos o QC. Essa é a quantidade de trabalho necessária para que o sistema funcione. E aí você fala assim, professor, é recomendado pelo fabricante não colocar alimentos quentes dentro da geladeira. Realmente não é recomendado. Por quê? Quando você coloca um alimento quente aqui na fonte fria, significa que o seu refrigerador ele vai ter que trabalhar em dobro para retirar calor daquele alimento, daquele produto quente que você colocou ali, exigindo um aumento de energia do sistema, exigindo um aumento de trabalho do seu compressor, e isso vai fazer com que a sua máquina sempre funcione de maneira forçada. Isso vai levar a um consumo maior de energia e um desgaste maior do sistema termodinâmico, tanto do compressor quanto do condensador e principalmente do evaporador. Ou seja, uma máquina que você poderia utilizar por 20 anos, se você manter esse trabalho forçado, a máquina vai funcionar 10 anos. Então, por isso que não é recomendado. Enquanto que nas máquinas térmicas nós temos a eficiência da máquina, no refrigerador nós temos o coeficiente de performance. Pode ser letra K ou pode ser simplesmente o COP. O que é o coeficiente de performance? É a capacidade de retirar calor em relação à energia que ele recebe. Então, na verdade, o coeficiente de performance é o Q2 dividido pelo W, ou QC dividido pelo W, tá bom? Pode ser o QC sobre W. E aí você pode determinar esse QC, sendo Q2 dividido por Q1 menos Q2, ou simplesmente T2 dividido por T1 menos T2. Também é possível trabalhar com as temperaturas. E a mesma coisa você faz para o sistema bomba de calor. Só que na bomba de calor a gente trabalha com a eficiência da rejeição da temperatura.
qual é a capacidade que a minha máquina tem de rejeitar essa quantidade de calor para a fonte quente. Esse é o conceito que nós temos de bomba de calor. E aí, a gente calcula esse coeficiente de forma a avaliar o sistema, avaliar se o refrigerador é um refrigerador de alta performance, média ou baixa performance. Não sei se vocês têm notado, os órgãos de proteção e de fiscalização ao consumo de equipamentos elétricos, eletrodomésticos, eletrônicos, eles têm exigido das montadoras, das empresas, aquela etiqueta que vem na frente da geladeira, ali quando você vai comprar, está na porta da geladeira lá, se ela é consumo A, se ela é consumo B, se ela é consumo C, etc. E tem uma série de outras informações, potência, que a gente quase nunca dá moral. A gente só olha o que está mais aparente. Ah, esse é consumo A, esse é bacana. Mas se você olhar aquela etiqueta com carinho, você vai observar que em máquinas de refrigeração, ali em algum lugar aparece o coeficiente de performance, que é um número, sempre maior do que 1. E aí, como que eu comparo se uma geladeira que tem, por exemplo, vamos falar de geladeira. A geladeira, eu estou em dúvida em duas geladeiras. As duas são consumo A de energia. Qual que eu levo para casa? Uma tem coeficiente de performance 2, a outra tem coeficiente de performance 2,5. Qual que é melhor? A que tem 2 ou a que tem 2,5? Vamos avaliar esse negócio. A geladeira A tem coeficiente de performance 2. A geladeira B tem coeficiente de performance 2,5. As duas me atendem, as duas são consumo A de energia, ou seja, baixo consumo de energia. Mas e esse coeficiente de performance? Será que ele vai fazer alguma diferença na máquina? Com toda certeza. O que é coeficiente de performance? É o QC em relação ao trabalho. É o QC em relação ao trabalho. Se o coeficiente de performance é baixo, significa, pessoal, que o trabalho é alto. O trabalho é alto. Ó, o número 2 e o número 2,5. Se eu comparar essas duas equações, o número 2,5 tem um trabalho menor do que o trabalho do coeficiente de performance B. Então, a geladeira que tem coeficiente 2,5 significa que ela precisa de menos energia para que ela possa funcionar de maneira mais eficiente do que a geladeira A, que vai necessitar de mais energia para manter o mesmo coeficiente de performance. Então, ao contrário da eficiência, né, a eficiência é um número ali decimal das máquinas térmicas, onde você pode avaliar se o motor vai ter 20 ou 30 ou 50% de desempenho, o coeficiente de performance ele vai estar relacionado ao consumo de energia e à capacidade de retirar calor. Então, quanto menos energia para mais quantidade de calor eu consigo tirar, melhor. É como se eu tivesse uma geladeira que consumisse pouca energia e que ela tivesse uma eficiência de congelamento muito boa. Isso significa geladeiras com alto coeficiente de performance, com alto desempenho. Tá ok? Agora, a gente pode falar, né, das duas leis da termodinâmica juntas, para depois a gente voltar lá naquele exercício que eu prometi para vocês, que eu tinha colocado lá no lugar errado. A primeira lei da termodinâmica, olha, a energia total do universo, com ou sem transformações, ela permanece sempre constante. É o que diz aquela equação que a gente tem agora há pouco falado sobre ela. Quantidade de calor menos o trabalho. Isso aqui, na verdade, é uma equação de conservação de energia. Enquanto que a segunda lei da termodinâmica diz que a disponibilidade de energia para a realização de trabalho diminui após cada transformação. Ou seja, você não vai conseguir, de hipótese alguma, uma máquina que tenha sempre a mesma quantidade de energia ou que ela possa sempre operar sem que ela tenha perdas de energia no sistema. E aí você tem, tanto aqui, né, a impossibilidade
da bomba de calor ou do refrigerador perfeito, que eu comentei com vocês agora há pouco, a segunda lei da termodinâmica na formulação de Clausius, é impossível existir transferência espontânea de calor de uma fonte fria para uma fonte quente. O que significa isso, pessoal? A sua geladeira, se você tirar ela da tomada, ela vai funcionar? Lógico que não. É isso que ele está dizendo. Se você não fornecer energia para a geladeira, ela não vai conseguir refrigerar. É exatamente o que está acontecendo. A geladeira estaria aqui, olha aqui a geladeira aqui, ó. Ela tira calor, ela recebe essa energia. Quando ela recebe essa energia, ela tira calor do congelador e joga lá na grade. Se essa seção aqui, se essa energia deixar de existir, a geladeira para de funcionar. É impossível você ter uma máquina que vá fazer essa retirada de energia de um ambiente para outro de forma espontânea. Isso, então, contradiz a segunda lei da termodinâmica na formulação de Clausius. Na formulação de Planck e Kelvin, a máquina térmica operando em ciclo jamais pode ser ideal, ou seja, é impossível existir uma máquina que, operando em ciclo, vai pegar todo o calor gerado pela combustão, transformar em trabalho. Isso é impossível, do ponto de vista das máquinas térmicas. Eu já perguntei isso em prova, hein? Qual a diferença da segunda lei da termodinâmica, formulada por Kelvin e Planck, em relação a Clausius? Kelvin e Planck referem-se a máquinas térmicas. Eles explicam que as máquinas térmicas não podem trabalhar com eficiência de 100%, enquanto que o Clausius refere-se às máquinas de refrigeração e bombas de calor. É impossível um refrigerador, operando em ciclos, retirar calor de uma fonte fria para uma fonte quente sem a existência de uma energia externa, sem existência de trabalho, tá? Tá aqui uma outra formulação da segunda lei. É impossível construir um dispositivo que, operando em ciclo termodinâmico, não produza outros efeitos além da passagem de calor de um corpo frio para um corpo quente. E só para reforçar, as duas equações do COP, que é o coeficiente de performance, tanto para o refrigerador quanto para a bomba de calor. Nos nossos exercícios, eu nem comento sobre bombas de calor, nós não fazemos exercícios sobre as bombas, apenas sobre os refrigeradores. E aqui as máquinas térmicas, para fechar, né? Olha, segunda lei da termodinâmica na formulação de Kelvin e Planck. É impossível construir uma máquina térmica com eficiência de 100%. Ou seja, uma máquina que faça isso, ó, todo o calor gerando trabalho. Toda máquina vai trabalhar com esses três princípios: calor recebido, calor rejeitado e trabalho realizado. E a eficiência das máquinas sempre dada por essa equação, ou em relação, a gente pode ter a eficiência, que é 1 menos QC sobre QH, ou 1 menos T2 sobre T1. T2 é a temperatura da fonte fria e T1 é a temperatura da fonte quente. Tá bom? Agora a gente pode resolver aquele exercício lá que eu prometi para vocês, o do refrigerador. Esse aqui. Eu vou só minimizar aqui e vou abrir um slide novo aqui para a gente poder resolver ele. Senão não vai ter espaço ali. Então, tá aqui. Olha lá, esse exercício, ele fala de freezer. Então, freezer é uma máquina de refrigeração. Um freezer possui coeficiente de desempenho, pode ser desempenho ou performance, tá ok? Igual a 2,40. Então, vou usar a linguagem aqui do K, que é o que tem no Sears. O K desse freezer é 2,40. O freezer deve converter 1,8 kg de água a 25 graus Celsius em 1,8
8 kg de gelo a menos 5 graus Celsius em 1 hora. Que quantidade de calor deve ser removida da água a 25 para convertê-la em gelo a menos 5? Bom, essa é a primeira pergunta. Vamos lá. Essa pergunta é do capítulo 17, esse assunto. Então, você tem 1,80 quilos de gelo. Eu vou trabalhar com ele. 1,80 quilos dá 1.800 gramas, não é isso? 1.800 gramas de gelo. Essa é a minha massa, 1.800 gramas. Aliás, é água, né? É água a 25 graus Celsius. Nós queremos transformar em gelo a menos 5. Então, vamos pensar no nosso diagrama. A água está aqui, 25 graus Celsius. Eu vou abaixar a temperatura dela até atingir 0 graus Celsius. Depois eu vou abaixar até menos 5. Eu vou fazer esses 3 estágios para vocês entenderem. Porque de 25 até 0, que fase que é aqui? Líquida. Em 0, pessoal, ocorre uma mudança de fase. Aqui ocorre uma solidificação. E de 0 até menos 5 é fase sólida. Então, aqui nós temos fase sólida. Por que eu separei nesses 3? Vou chamar essa fase aqui de 1. Essa fase de 1. Essa fase aqui da solidificação eu vou chamar de 2. E essa fase sólida aqui eu vou chamar de etapa 3. Na etapa 1, é fase líquida, então eu tenho calor sensível. Então eu vou calcular o Q1. O Q1 é MC delta T. Então o Q1 vai ser 1.800 gramas. Eu gosto de trabalhar com grama, é mais fácil. Calor específico da água é 1. A variação de temperatura, ela sai de 25 e vai para 0. Então, é 0 menos 25. E aí, depois vocês façam essa conta, tá? 1.800 vezes 1 vezes menos 25. É óbvio que vai dar negativo, porque ela está diminuindo a temperatura. E o freezer, ele está retirando o calor da água. Então, realmente, esse calor tem que ser negativo. O Q2, que é a segunda etapa, é uma mudança de fase. Então, você vai usar o ml. Então, o Q2 vai ser 1.800 gramas, vamos pensar que a massa manteve, vezes menos 80. O que é esse menos 80? É o L da solidificação, é menos 80 calorias por grama. Depois vocês peguem isso lá no livro. E aí também você calcula o Q2, também negativo, porque o freezer está retirando o calor da substância para congelar ela. Então, também é negativo. E na terceira fase, terceira etapa, o Q3, é novamente fase sólida. Então, é MC delta T. Então, você vai ter que o Q3 é 1.800, que é a massa. O calor específico do gelo, também ele tem, o autor tem, o Sears tem, na teoria do capítulo, é 0,5, tá? Vezes a variação de temperatura, que vai de 0 a menos 5. Então, é menos 5 menos 0, né? Menos 5 menos 0, que vai dar menos 5 do mesmo jeito. Então, o Q3, aí você calcula também. Q3 também é negativo. Qual que é a resposta da letra A do exercício? Qual a quantidade de calor retirada da água para ela sair de 25 e ir até menos 5? Quantidade de calor total, então vai ser o Q1 mais o Q2 mais o Q3. Pessoal, essa quantidade, com toda certeza, é negativa, tá? Por que é negativa? Porque o freezer, explico novamente, está retirando energia da água. Então, a substância água fica com uma quantidade negativa, que é o que a gente vai encontrar aqui, tá ok? Essa é a letra A. A letra B, cadê a letra B? Qual a energia elétrica consumida pelo freezer durante 1 hora? Qual a energia elétrica consumida pelo freezer durante 1 hora? Bom, como que a gente vai calcular essa energia? Olha só. Vamos esquematizar a máquina aqui. Ok? A máquina é assim, pessoal. Ó.
Você tem o freezer, ele colocou uma substância lá. Colocou aqui a água. Colocou a água aqui. O que o freezer fez? Retirou o calor da água, que é o QC. Esse aqui é o nosso refrigerador. Ele recebeu energia para fazer isso. Recebeu energia e rejeitou uma quantidade de calor para lá, que é o QH, que por enquanto não nos interessa. Esse QC aqui a gente tem. O que é esse QC? É o meu Q total. Esse aqui, ó. Quanto de calor foi retirado da água? É essa conta que a gente fez aqui. Por isso que eu precisava desse valor agora. Mas tudo bem, não tem problema. Eu preciso saber quem é o trabalho. Quanto que é esse trabalho aqui? Porque eu quero saber na letra B quanto de energia elétrica esse freezer usou. Essa energia elétrica usada pelo freezer é o trabalho que ele usou para retirar esse calor da água. Bom, como que eu vou fazer esse cálculo? O coeficiente de performance é o QC dividido pelo trabalho. Então, eu tenho que o trabalho é o QC dividido pelo coeficiente de performance. E aí vocês calculem também. Assim que vocês fizerem o cálculo do QC, vocês substituem ele aqui. Só um detalhe, pessoal, para não esquecer. Usa em módulo, tá bom? Porque o coeficiente de performance tem que trabalhar com o QC em módulo. Senão você vai achar um trabalho negativo, e não é. A gente precisa utilizar esse QC aqui em módulo. O QC, lembrando de novo, o QC é o calor retirado da água. O calor retirado da água é o que você calculou no item A. Tá ok? Então, o item B também é fácil, vocês conseguem fazer. O item C, qual a quantidade de calor rejeitado para a sala na qual o freezer está localizado? Também tranquilo. O que ele está perguntando na letra C? A gente tem que entender isso. Ele está perguntando isso aqui, ó. Esse calor aqui é o calor rejeitado para o ambiente. O freezer, recebendo energia elétrica, ele tira calor da água. Tirou o calor da água, para onde que ele vai mandar esse calor? É óbvio que é para o ambiente que ele se encontra. Eu não sei se vocês já viram situações, isso é muito comum, essas pegadinhas, essas piadinhas aqui em Palmas, né? O dia está muito quente, o cara não tem ar-condicionado, ele vai e abre a geladeira dele para dar uma refrigerada na cozinha. Vai adiantar ele fazer isso? É óbvio que não. Porque se ele abrir a geladeira vai começar a trabalhar muito mais. E ao mesmo tempo que ela está esfriando o ambiente, ela está aquecendo atrás. Então a grade da geladeira também vai virar uma bomba de calor muito grande. E aí você vai também aquecer o ambiente ali dentro. Como que eu vou calcular esse QH aqui? Na letra C, ele quer o QH, o calor rejeitado. Você faz o balanceamento da máquina. A máquina de refrigeração, ela recebe o QC e recebe o trabalho. E isso tem que ser igual ao QH, tá bom? Então, o QH nada mais é do que a soma do QC mais o trabalho. E aí você já tem os dois. Só um detalhezinho, pessoal, para responder a letra B, você vai ter que transformar esse cara aqui, ó, para joule, tá bom? Essas contas que você fez aqui, vai dar caloria aqui na letra A, no Q1, vai dar caloria aqui no Q2, e vai dar caloria aqui no Q3, e vai dar caloria aqui no Q total, porque eu estou usando unidades usuais. Só que quando ele pede energia, ele pede essa energia em joule. Então, para você achar essa energia em joule, você tem que transformar esse Q total em joule. Como é que você vai fazer isso? Lembra lá, ó, uma caloria vale 4,19 ou 18 joules. Pode usar 4,18 se vocês quiserem, tá? Então, um trabalho tranquilo, um exercício tranquilo de ser feito. Não fiz as contas aí, porque eu estou sem calculadora no momento. Bom, a gente tinha parado onde mesmo? Aqui falamos, aqui falamos, aqui falamos, aqui.
A gente tinha parado nesse slide aqui, onde ele faz uma comparação da segunda lei da termodinâmica explicada por duas vertentes diferentes. Essa aqui, relacionada à refrigeração, que são as máquinas de refrigeração, e essa aqui são as máquinas térmicas, tá ok? Térmicas. Formulação de Clausius: é impossível existir transferência espontânea de calor de uma fonte fria para uma fonte quente, aquilo que eu falei para vocês. Desligando a geladeira, ela não vai funcionar, porque você estaria, né, querendo que ela faça um trabalho espontâneo, sem receber nenhum tipo de energia. E depois, é impossível construir uma máquina térmica com eficiência de 100%, ou seja, é impossível termos um carro sem radiador e sem escapamento. Isso não dá, isso não existe. Então, as duas formulações estão relacionadas ao mesmo princípio, que é o princípio da motoperpetualidade, ou seja, não existe máquina motoperpétua, não existe máquina com eficiência de 100%, e nem mesmo máquina que funcione sozinha. Ambas as afirmações negativas não podem ser demonstradas baseando-se em evidências experimentais. Então, essa é a conclusão que nós tiramos das duas definições da segunda lei. A segunda lei enuncia a impossibilidade do moto perpétuo de segunda espécie. O que é o moto perpétuo? Primeira espécie. Criaria trabalho do nada, violando a primeira lei. De segunda espécie, viola a segunda lei. E de terceira, inexistência de atrito, produziria movimento eterno, sem a realização de trabalho. Essa é a definição que nós encontramos na literatura do que significa máquina moto perpétua. É impossível a existência de uma máquina moto perpétua. O que é isso? Que viole a segunda lei, tanto para a refrigeração, um refrigerador que trabalhasse sozinho, quanto para as máquinas térmicas, uma máquina operando em ciclo que tivesse 100% de eficiência. Beleza? Novamente a gente volta aqui nessa impossibilidade de uma eficiência de 100%. Esse coeficiente aqui tem que tender a zero, ou seja, o Q1 tem que tender a zero para que isso aconteça. É impossível construir essa máquina, tá? Cuidado com isso, principalmente nas provinhas de concurso público. 100% de rendimento, impossível. E aí vem a pergunta, né? Os cientistas se debruçaram sobre essas questões, principalmente século XVIII, século XIX, quando surgiu ali o Carnot, né, século XVIII. Se um dia tiverem oportunidade, leiam a biografia do Carnot, um cara fantástico, escreveu muita coisa sobre a termodinâmica. Esses caras viveram numa época bem diferente da nossa, e aí ele, Carnot, intrigado com essas consequências de Planck, Kelvin e de Clausius, ele pensou o seguinte: tá bom, já que é impossível ter uma máquina que tenha rendimento de 100%, qual é a máquina que obtém-se o máximo rendimento possível? E aí o Carnot, ele veio e produziu uma máquina perfeita. Do ponto de vista nosso hoje, também não existe uma máquina perfeita. Essa máquina perfeita é a máquina de Carnot, a máquina que tem o máximo rendimento possível. Mas por que a máquina de Carnot não existe? Porque ela não pode ser construída. Segundo o princípio de Carnot, uma máquina pode ter um rendimento próximo ao ideal, perfeita, se o processo for reversível. Só que a queima de combustível lá no veículo, ele não é reversível, ele é irreversível. Uma vez queimado o combustível, ele não pode voltar para a máquina de novo. Se isso fosse possível, talvez teríamos uma máquina perfeita de Carnot. O que é um processo reversível para Carnot? Seria a ideia do seguinte, do grão de areia. O pessoal fala muito nessa ideia do grão de areia. Pega um pistão como esse que está aqui, ó, dentro de um cilindro, que é o equivalente lá da máquina, que é o pistão,
E aqui, ó, você tem o êmbolo do pistão, né? E esse pistão aqui, ele é móvel. E aqui dentro tem um gás. Esse gás, nessas condições aqui, ele tem pressão, ele tem volume, ele tem temperatura. Óbvio, então, isso aqui leva a uma energia interna do gás. Se você colocar um grãozinho de areia aqui em cima desse pistão, esse gás, esse pistão sendo móvel e sem atrito, ele vai descer alguns milésimos de milímetros, digamos assim. No entanto, se ele desceu alguns milésimos de milímetros, alteraram-se a pressão, o volume e a temperatura. Consequentemente, altera-se a energia interna. No entanto, se você retirar esse 1 grão de areia, esses milésimos de milímetro voltam à posição original e o gás, então, volta a ter a mesma pressão, volume e temperatura, consequentemente, a mesma energia interna. Para esse processo, ele é, então, chamado de processo reversível. Você proporcionou uma transformação gasosa, essa transformação gasosa alterou propriedades do gás, inclusive a sua energia interna, e quando você voltou ao processo anterior, as propriedades do gás retornaram. Isso é um processo reversível. Mas observe, para nossa condição de gás, de trabalho com essas máquinas, é impossível você proporcionar isso em um sistema mecânico macroscópico. Por isso que a máquina de Carnot, ela é perfeita, mas impossível de ser construída. Existe uma máquina térmica com rendimento próximo ao ideal? Existe uma máquina térmica que obtivesse microscópicas variações de volume, pressão e temperatura. Só que, do ponto de vista prático, isso não é viável. Então, o processo reversível, aquele que, tendo ocorrido, pode ser invertido de sentido, retornando ao estado original sem deixar vestígios no sistema e no meio circulante. Por outro lado, o processo reversível, devido ao do equilíbrio e infinitesimal, e ocorre numa velocidade muito pequena, isso permite, então, essa variação de estado termodinâmico. E aí vem causas que tornam um processo irreversível. Bom, as máquinas têm atrito, as máquinas têm expansão não resistida, mistura de duas ou mais substâncias diferentes, fatores como efeito Joule, combustão e esterese, troca de calor com diferença finita de temperatura. Todas essas consequências, todos esses fatos, eles ocorrem nas máquinas reais. O processo de troca de calor pode ser reversível se for feita mediante diferença infinita de temperatura, infinitesimal, de temperatura, mas que exige tempo infinito ou área infinita. Ou seja, eu teria aqui que ter uma temperatura muito pequena, que não é o que ocorre nas máquinas reais que nós temos hoje. Aí nós chegamos nessa conclusão. Todos os processos reais de troca de calor são irreversíveis, por serem processos macroscópicos, onde a temperatura não é infinitesimal, a temperatura é muito grande. Imagine, dentro de um cilindro, lá no veículo, lá no carro, o gás entra em combustão, ele chega a 1.500 graus Celsius. A temperatura que ele sai do sistema de injeção é cerca de 80 graus Celsius. Então, a temperatura sai de 80 e vai a 1.500. Isso não é uma temperatura infinitesimal. Por isso, as máquinas reais só aceitam processos irreversíveis, enquanto que a máquina de Carnot é uma máquina que poderia ser construída, no entanto, com essa condição que não é viável, que não é aplicável para o caso no qual você tem temperaturas infinitesimais. Mas vamos lá, vamos entender o que Carnot pensou. Ele idealizou isso aqui, ó. Ele falou o seguinte:
Se eu tivesse processos reversíveis e criasse uma máquina que tivesse uma expansão adiabática, perdão, uma expansão isotérmica, uma expansão adiabática, uma compressão isotérmica e uma compressão adiabática, eu teria uma máquina, eu teria um ciclo. E esse ciclo, então, passou a ser chamado de ciclo de Carnot. No entanto, entre A e B, a temperatura é constante. De B para C, ocorre o aumento ou a queda de temperatura infinitesimal. De C para D, temperatura constante. De D para A, novamente volta a acontecer a variação infinitesimal de temperaturas. Só que essa máquina, ela é cabível de cálculo de trabalho, de energia, de eficiência. E, fazendo-se esses cálculos para essa máquina, você tem uma eficiência próxima de 100%, independentemente desses estados iniciais e finais. No entanto, se essas temperaturas forem muito pequenas, você tem a máquina perfeita, que é a máquina de Carnot. A mesma aplicação, trabalho igual a Q1 menos Q2, ou QH menos QC, eficiência, trabalho sobre QC, QH, desculpa, que vai dar 1 menos Q2 sobre Q1. E aqui você tem a relação de Carnot para as máquinas termodinâmicas, no qual você pode escrever as relações entre as quantidades de calor proporcionais às relações de temperatura. O que nós, na prática, estabelecemos é que, para as máquinas reais, ou seja, aquelas que não são de Carnot, a eficiência vai ser 1 menos QC sobre QH. Tá? Eu gosto de usar QC e QH porque é o que está no livro. E para a máquina perfeita, essa máquina perfeita é a de Carnot, você tem que a eficiência é 1 menos TC sobre TH. Tá? Essa aqui é a eficiência da máquina de Carnot, essa é a eficiência das máquinas reais. Qual é a relação importante que às vezes nós necessitamos dela? É essa aqui, ó, QC sobre QH igual TC, TH sobre TC. Essa relação, ela é muito útil, desculpa, aqui em cima é TC também, e aqui embaixo é TH também, é proporcional. Essa relação é muito útil quando você quer estabelecer uma comparação. Por exemplo, eu pego um motor Otto ou um motor ciclodiesel e quero comparar qual é a eficiência desse motor Otto com o motor de Carnot. Se eu tivesse o motor de Carnot operando entre as mesmas temperaturas do motor Otto. Vocês vão perceber que o motor de Carnot, naquelas condições, ele pode ser até 100 vezes melhor do que o motor Otto, mostrando, então, que é possível a construção de uma máquina perfeita, no entanto, impossível de ser realizada fisicamente. E aí o princípio de Carnot, nenhuma máquina térmica real, operando entre dois reservatórios térmicos, T1 e T2, pode ser mais eficiente que a máquina de Carnot, operando entre os mesmos reservatórios. Esse é o princípio tão falado de Carnot. Pessoal, a entropia, a gente vai falar dela na aula que vem, tá? Apesar dela estar aqui, nesse conteúdo, mas como a gente está com uma folga aí no nosso calendário, nosso conteúdo está andando direitinho, esse assunto, a entropia, vai ser tratado na próxima aula, mas é pouca coisa, tá? Eu quero aqui fazer mais um exercício que trata de segunda lei da termodinâmica. Bastante útil esse exercício para nós, porque ele faz um aparato tanto do capítulo 19 quanto do capítulo 20, envolvendo aí vários conceitos relacionados à primeira e à segunda lei da termodinâmica. Vamos lá. Uma máquina térmica, ela usa 0,350 mol. Então, eu vou anotar esse dado aqui para mim não me perder. 0,350 mol. De um gás diatômico ideal.
e executa o ciclo indicado no diagrama PV da figura abaixo. O processo 1 e 2 ocorre a volume constante. Então, esse aqui, ó, volume é constante. Não sabemos quanto é esse volume, mas ele é constante. O 2, 3 é um adiabático, tá? Esse aqui é um adiabático. Interessante isso. Adiabático, porque do 2, 3, o que a gente pode tirar disso? Né? Do 1, 2, a gente pode falar que o trabalho 1, 2 é igual a zero. Toda vez que o processo for isocórico, o trabalho é nulo. Toda vez que o processo for adiabático, a quantidade de calor é nula. E depois ele fala que o processo 3.1 ocorre a pressão constante de 1 atm. Beleza. Processo 3.1, como eu coloquei para vocês no início da aula, todas as variáveis termodinâmicas elas vão assumir determinado valor diferente de zero. A gente precisa calcular esses valores. O gama do gás, ó, aqui, ó, o gama do gás é 1,40, tá? Ache a pressão e o volume nos pontos 1, 2, 3. Pressão e volume nos pontos 1, 2, 3. Bacana. Vamos começar com o ponto 1, onde a gente tem pressão e temperatura. Como que a gente calcula o volume aqui do ponto 1, ó? O volume do ponto 1. A gente vai utilizar a equação de Clapeyron. Ela pode ser utilizada pontualmente. Então, posso falar que P1, V1 é igual a NRT1. O que eu não tenho no ponto 1? O volume. Então, o volume vai ser igual a NRT1 dividido por P1. E aí você calcula esse V1. O N é 0,350, o R é 8,314, o T1 é 300 kelvins, e a pressão no ponto 1 é 1 atm. Então, você vai colocar 1,01 vezes 10 à quinta, que é Newton por metro quadrado. Você precisa transformar a TM para 1,01 vezes 10 à quinta Newton por metro quadrado. Você precisa usar Newton por metro quadrado para obedecer todas as unidades que aqui estão, né? Temperatura em Kelvin, a constante dos gases, vocês viram lá no capítulo anterior, 8,314 Joule por mol vezes Kelvin. Então, a gente tem que obedecer essas unidades do sistema internacional. E aí, fazendo esses cálculos aqui, você acha V1. Da mesma forma, você já achou V2, porque V1 é igual a V2, né? O volume aqui é constante. Você pode usar Clapeyron para o ponto 2 para achar P2. E você pode usar Clapeyron para o ponto 3 para achar V3. Uma vez que o ponto 3, a pressão do ponto 3 é a mesma pressão do ponto 1. Então, a letra A é bem tranquila. Usando o Clapeyron, você resolve toda a letra A. Tá bom? Pois vocês tentem fazer. Calcule Q, W e ΔU em cada um dos três processos. Veja, Q, W, ΔU em cada um. Eu vou fazer no processo 1, vocês façam nos demais. Como que eu vou calcular lá no processo 1, Q1, W1 e 1, 2, né? Q1, 2, W1, 2 e ΔU, 1, 2. É o que ele pede aqui, ó. Calcule QW, ΔU em cada um dos três processos. Então, 1, 2, 2, 3 e 3, 1. Como que a gente calcula isso? Vou calcular no primeiro. Bom, uma coisa eu já sei, que o W12 é igual a zero. Escreve aqui, ó, pessoal. Por quê? Porque é isocórico. O volume é constante. Se o volume é constante, o trabalho é sempre nulo. E aí você escreve a segunda lei da termodinâmica. ΔU12 é igual a Q12 menos trabalho 12. Só que esse aqui é zero. Então, o ΔU12 fica sendo igual ao Q12. E aí você vai calcular agora esse Q ou esse ΔU. Dá para fazer isso de maneira bem fácil.
O ΔU, você pode calcular a partir da equação que eu coloquei para vocês lá na aula anterior, que é ΔU 12 igual a NCV ΔT. Esse ΔT aqui é 12. Quem que é esse CV? O CV é o calor específico a volume constante. Onde é que vocês vão achar isso? Lá no livro tem, e ele diz que esse gás aí é um gás diatômico. Então, vocês vão procurar lá no livro, a tabelinha, quanto que vale o CV para esse gás diatômico. Calculou, pegou o CV lá, é só você substituir aqui. E aí você tem já esse valor, porque o ΔT 12 é fácil você encontrar aqui no exercício. Temperatura 1 é 300, a temperatura 2 é 600. Então, esse ΔT 12 é a temperatura 2 menos a temperatura 1. Então, o ΔT 12 vai ser 600 menos 300, 300 kelvins. Então, você já tem esse ΔT. O CV, ele é tabelado, está lá na tabela do livro. É só substituir. O N é 0,350, calculou. E uma vez calculado o ΔU, você tem o Q. Então, o Q12 é igual a ΔU12. Beleza? Matou o processo 12. Os demais são iguais, só você obedecer essa relação aqui, ó. Opa, desculpa. Essa relação no qual você tem. Olha, o processo 2,3. Você já sabe que o Q23 é zero, que é um processo adiabático. Então, o ΔU 2,3 é igual a menos o trabalho, 2,3. E aí você calcula esse ΔU e calcula também esse trabalho. Primeiro você vai calcular o ΔU. Tá? O ΔU você vai calcular da mesma maneira que você calculou no 1,2, mesmo sendo adiabático. Nesse caso aqui, ó, vou colocar para vocês na letra C, letra B ainda, né? Letra B. O ΔU no processo 2,3 também é NCV ΔT 2,3. Vocês podem calcular ele por aqui também. Eu comentei isso lá na aula anterior. Em todos os processos termodinâmicos, o ΔU pode ser calculado a partir do calor específico a volume constante, tá? E aí tem mais... Opa, estou andando para frente. Tem mais, a letra C. Calcule o fluxo total para o interior da máquina em um ciclo. Antes disso, né? É, letra C. Ache o trabalho total realizado pelo gás no ciclo. Essa letra C, que é o trabalho total, você vai somar, tá? O trabalho total é o trabalho 1,2 mais o trabalho 2,3 mais o trabalho 3,1. Esse é o trabalho total da máquina. Muito provavelmente, pessoal, que esse trabalho total ele vai ser maior do que zero, porque se trata de uma máquina térmica. E aí você vai esquematizar a máquina assim, ó. Aqui é a máquina térmica que nós temos. Ela, então, faz isso aqui. Ela recebe calor, o QH. Ela rejeita calor, o QC. E ela realiza o trabalho. Esse trabalho aqui é o trabalho total. Quem é esse QH? São os... Opa, perdão. São os Qs maiores do que zero. Você vai calcular, por exemplo, o Q12, ele é positivo ou negativo? O Q23 é zero. O Q31 é positivo ou negativo? Você vai ter duas quantidades. Você vai ter o Q12, você vai ter o 3,1, o Q31. Esse é positivo, eu tenho certeza. Então, esse aqui é negativo. O Q que for positivo, ele representa o QH. O Q que for negativo, ele representa o QC. Então, esse QC aqui da máquina, provavelmente vai ser o Q31.
E esse QH aqui da máquina provavelmente será o Q12. Ah, pessoal, e o Q23? Ele é 0, lembra? Porque a máquina tem um processo adiabático ali. Então, você já sabe nessa máquina quem é o QH e quem é o QC, quando você fizer esses cálculos aqui. E aí nós temos lá, ó, depois ele fala, calcule o fluxo de calor total para o interior da máquina em um ciclo. Ele está perguntando aqui na letra D, quem é o QH. Depois, qual a eficiência térmica dessa máquina? A letra E, você vai fazer assim, ó, eficiência é o trabalho dividido pelo QH. Você já tem o trabalho e você já tem o QH. Então, você já calcula essa eficiência. Como esse valor se compara à eficiência do ciclo de Carnot, operando entre as mesmas temperaturas? Aí você vai ter que calcular a eficiência de Carnot. A eficiência de Carnot é 1 menos a temperatura C dividido pela temperatura H. Quem é a temperatura C? É a mais baixa temperatura do sistema. É 300 kelvins. Quem é a temperatura H? É a mais alta temperatura do sistema. É os 600. Então, a eficiência do ciclo de Carnot é 1 menos 300 dividido por 600. Então, a eficiência dá 1 menos meio. Ou seja, essa máquina tem 50% de eficiência se ela fosse fabricada nas condições de Carnot. E qual é a eficiência que você tem aqui? Você vai calcular. E aí você compara essa eficiência com aquela. Não, essa eficiência aqui foi 0,1. Então, quer dizer que a eficiência de Carnot é 5 vezes maior do que a eficiência da máquina real. Beleza? Esse é um exercício bacana. Ele envolve muita coisa, ele fala de muita informação, tanto do capítulo 19 quanto desse capítulo 20. Tá ok, pessoal? E essa é a nossa aula. Eu não... Ah, não, esses exercícios aqui são todos de segunda lei da termodinâmica. Essa é a nossa atividade dessa aula, tá bom? Esses exercícios aí são os exercícios do livro. Pessoal, vocês têm alguma pergunta? Deixa eu ver aqui. Ana tá aqui. Oi, papai. Silêncio. Todo mundo muito calado. Vamos ver o chat aqui. Tranquilo. É isso aí, então, pessoal. Eu vou continuar aqui trabalhando aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida, é só chamar aí no áudio aí, ou no chat, tá? Estou por aqui. Eu vou tomar uma água e volto em